Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Alienígenas. Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se isso for verdade? A NASA agora tem algo chamado de Sistema de Relatórios de Segurança de Aviação. E esse é um mecanismo pelo qual os pilotos podem relatar avistamentos de OVNIs de forma anônima, se assim quiserem. A cientista-chefe da NASA, Ellen Stolfan, fez uma declaração arrojada a respeito da descoberta da vida extraterrena. Eu acho que vamos ter fortes indicações de vida fora da Terra daqui a uma década. E que nós vamos ter prova definitiva daqui a 20 ou 30 anos. Em 1960, os diretores da NASA encomendaram um relatório para avaliar as implicações da descoberta de evidências de vida extraterrestre. Devido às conclusões do relatório, os pesquisadores acreditam que se decidiu, antes das missões lunares, que qualquer descoberta extraterrestre seria oculta do público, por medo de agitações sociais. Eu acho que eles possuíam uma tecnologia incrível. E alguma coisa aconteceu. Nos últimos anos, mais e mais pilotos têm vindo a público para dizer que os fenômenos aéreos não identificados oferecem um sério risco aos usuários de aviões. A agência de aviação se preocupa com a segurança aérea e eles não aceitam relatos de OVNIs ou UAPs de civis. Nós estávamos recebendo uma mensagem. Estamos observando. A agência não quer que os civis relatem OVNIs, porque eles não querem que o público se envolva nesse assunto. Séculos de conhecimento se perderam para sempre. Eu acho que isso se resume a uma questão não de segurança aérea, mas de não alarmar a população. Foi uma maneira de conhecimento voltar a zero. Em outubro de 2022, a NASA reuniu uma equipe de 16 cientistas e especialistas para realizar uma investigação inédita sobre fenômenos aéreos não identificados. Um website aberto ao público que incentiva os pilotos a enviarem relatórios anônimos sobre avistamentos de UAPs. Poderia o fenômeno OVNI ser real? E é possível que os extraterrestres tenham monitorado e talvez mesmo interferido com o avanço tecnológico da humanidade? Os vídeos foram usados pelo Departamento de Defesa. Decidiram retirar o sigilo. Tudo por causa do vazamento de vários vídeos que começaram a ser gravados por militares por volta de 2004. E começaram a identificá-los. Antes, eles eram chamados de OVNIs ou UFOs. E agora a nomenclatura foi alterada do ponto de vista militar. E essa nomenclatura passou a ser conhecida como UAP ou FUNI. E de um jeito ou de outro, o público estadunidense começou a se preocupar com esses vídeos. De tal forma que acho que foi uma pressão de uma parte do público em geral para que o Pentágono aceitasse. São vídeos filmados pelos militares e reverteu essa situação que permaneceu esquecida há muitos anos. Diariamente eles encontravam objetos voadores não identificados, mas já estava muito perigoso porque eles os fechavam, eles os seguiam. Mas com a câmera FLIR, eles detectaram esses objetos que estavam a 80 mil pés, ou seja, 24 quilômetros de altura. E o objeto caiu rapidamente e estava a 3 mil metros de altura. E depois ainda mergulhou na água, saiu e ressurgiu. Incentivar os pilotos de voos comerciais a virem a público com suas histórias pode finalmente fornecer provas cruciais de que as aeronaves civis realmente se encontram com UAPs em nossos céus. Estamos criando um banco de dados sobre o que está acontecendo em nossos céus. E é por isso que acho que a NASA está assumindo a liderança nesse assunto. Mas as pessoas estão se perguntando por que a NASA? Por que não a agência de aviação? Será que isso está relacionado ao fato de a NASA ter começado a estudar OVNIs? Ou talvez isso seja uma indicação e um indício intrigante de que muitos dos incidentes mais importantes acontecem, na verdade, na atmosfera superior
que está no nosso caminho até o espaço. Eu não sei, mas de certo modo, essa não é a questão. A questão é que agora nós temos um ambiente bem mais receptivo, no qual os pilotos podem finalmente vir e falar sobre os OVNIs que eles estão vendo com uma frequência realmente muito grande. Há um grande histórico de avistamento de OVNIs, e sua ameaça óbvia à aviação está se tornando cada vez mais evidente. À medida em que mais pilotos civis vão a público para relatar seus encontros com fenômenos aéreos não identificados, será que descobriremos que tais incidentes ocorrem com muito mais frequência do que poderíamos imaginar? E nesse caso, será que a revelação desses incidentes também nos deixará um passo mais perto de descobrir a verdade sobre quem ou o que tem ocupado nosso espaço aéreo há milhares de anos? Isso não é novidade. Esses encobrimentos têm acontecido por milhares e milhares de anos. Ao longo de textos antigos existem referências ao que eu chamo de tecnologia incompreendida. Nos tempos modernos ouvimos histórias de OVNIs e espaçonaves, porque agora temos a linguagem para falar sobre tecnologia. Mas nos tempos antigos eles não tinham nenhuma referência a esse tipo de tecnologia. Então pensavam que era alguma coisa angelical ou de outra dimensão ou vinda de algum deus. O fato de o governo dos Estados Unidos ter investigado milhares e milhares de relatos me leva a pensar que eles podem saber muito mais do que nos permitem acreditar. Prova da cumplicidade do governo dos Estados Unidos em encobrir atividades extraterrestres não vem apenas na forma de documentos vazados e de conteúdos de arquivos secretos. Às vezes, a evidência vem de relatos confiáveis em primeira mão, não de delatores, mas de astronautas dos Estados Unidos. O foguete Vostok 1 decola. E o cosmonauta soviético Yuri Gagarin é anunciado como o primeiro humano no espaço. O evento serve como um alerta para os Estados Unidos e para a NASA, cujo programa Mercury, nos próximos 2 anos, lançaria 6 de seus astronautas no espaço. A corrida espacial para pousar um ser humano na Lua havia começado, e a humanidade passou a ser uma espécie espacial. A conquista de colocar um homem no espaço foi quase um milagre. Ninguém sabe o que eles poderiam ver ou encontrar lá fora. Uma nave espacial extraterrestre ou até mesmo os próprios ETs. Para responder a essa pergunta, temos que voltar à antiga Índia, para as histórias de máquinas voadoras altamente avançadas, conhecidas como Vimanas. O primeiro relato sobre as Vimanas remonta a quase 2.500 anos. Ele fala de reis que viajavam em carruagens brilhantes vindas do céu. Carruagens que brilhavam como o sol e eram pilotadas por deuses. É lógico supor que 3.000 anos antes de Cristo, se uma nave surgisse no céu e pousasse e entidades saíssem dela, elas seriam vistas como deuses. Mas seria possível que os seres descritos por essa antiga civilização fossem, na verdade, de outro planeta? No contexto moderno, você pode analisar e concluir que esses seres não eram deuses, não eram divindades, e eles não voavam em estranhas carruagens de fogo. Na verdade, é possível que fossem OVNIs sobrevoando a Terra. Essas descrições talvez sejam a primeira evidência da obsessão da humanidade por naves do espaço sideral, mas estão longe de ser a última. Abydos, Egito. Dentro do Templo de Sete existem hieróglifos antigos, imagens impressionantes que contam uma história que desafia a lógica. E a história humana? Nas paredes desses edifícios egípcios parece haver representações hieroglíficas de aeronaves comuns. Tem um helicóptero, um tipo de avião.
e o que parece ser um submarino. Qual seria a explicação? A inspiração para nossa tecnologia viria de uma inteligência extraterrestre. Estes antigos relatos seriam avistamentos de OVNIs? Ou, como acreditam alguns especialistas, seriam os primeiros esboços de uma tecnologia que só seria inventada 3.000 anos mais tarde? Eu me pergunto se essas máquinas voadoras realmente existiram no Egito Antigo. Eles mesmos as teriam construído? Ou elas seriam uma prova de que havia OVNIs na Terra há milhares de anos? Mas a evidência mais sólida da inteligência alienígena estaria na tecnologia que usamos diariamente? As maiores invenções do nosso tempo teriam sido roubadas de uma espaçonave alienígena? E os segredos que descobrimos poderiam ser o começo do fim de toda a humanidade? Propulsão a jato, engenharia genética, ciência da computação. Como é possível que os maiores saltos tecnológicos da história humana tenham acontecido em cerca de 6 décadas? Mas seriam visitantes de outro planeta os responsáveis por nossa súbita evolução? Se as teorias ufológicas estão corretas, a resposta talvez esteja no maior acobertamento de OVNIs do século XX e nos eventos que ocorreram no dia seguinte a Roswell. O dia seguinte a Roswell. 1947, Roswell, Novo México. Uma pacata cidade norte-americana que abriga uma base da Força Aérea. No começo de julho, tropas investigam relatos de um disco voador que caiu no deserto inóspito. Supostamente, o local logo foi isolado. Mas não antes de soldados, bombeiros e moradores da cidade declararem ter visto uma nave alienígena com seus ocupantes mortos. Mas essas histórias são verdadeiras? Logo depois que os destroços foram encontrados em Roswell, Novo México, a Força Aérea se pronunciou e disse que tinha capturado um disco voador. Os jornais publicaram a história. As estações de rádio só falavam do incidente. A relação entre o evento de Roswell em julho de 1947 e a tecnologia alienígena é muito complicada. Este documento de 1950 do arquivo do FBI pode provar não só que um disco voador foi encontrado no deserto do Novo México, mas que havia 3 corpos dentro da nave vestidos com roupas metálicas. Os militares sabiam que o disco voador que encontraram era uma tecnologia de outro planeta e se sabiam o que foi feito com a nave apreendida. Este é o hangar 84. E foi para cá que a nave e os corpos foram trazidos para esse hangar. Teve muita atividade aqui nessa área. A nave foi guardada dentro do hangar e os corpos foram alinhados. Tinha 5 deles. O que aconteceu depois do episódio em Roswell? Bom, para começar, foi totalmente acobertado e continuaria assim pelos próximos 31 anos. Mas outras coisas aconteceram. Nas décadas seguintes, a tecnologia militar dos Estados Unidos começou a avançar. Foguetes mais rápidos, máquinas mais sofisticadas. Em menos de uma década, o país enviou um homem ao espaço. E 20 anos depois de Roswell, um homem pisou na Lua. Pense no avanço tecnológico que aconteceu depois de Roswell. Nas fibras ópticas, nos circuitos integrados, tecnologia stealth, etc. Todas essas coisas aconteceram pouco tempo depois de Roswell. O exército nunca reconheceu ter roubado tecnologias de naves alienígenas. Mas isso só durou até o mundo ser apresentado ao coronel Philip J. Corso. O coronel Philip Corso morreu em 1998, mas antes de morrer, ele escreveu um livro chamado O Dia Seguinte a Roswell, em que ele descreveu como a nave caiu em Roswell. Era um fato em que a nave foi recuperada, junto com corpos alienígenas.
E depois ele foi encarregado de descobrir como fazer a engenharia reversa dessa tecnologia para podermos usá-la. O Coronel Corso, um oficial altamente condecorado, é considerado o primeiro na história a revelar a ligação entre o exército norte-americano e os extraterrestres. Durante a sua carreira militar, ele atuou como chefe do escritório de tecnologia estrangeira do Pentágono. Ele deixou claro que, enquanto estava lá, um dos projetos que ele acabou supervisionando envolvia a tecnologia alienígena da nave que caiu em Roswell. Eles queriam saber se havia alguma forma de se beneficiar aproveitando o hardware da nave nos lugares certos. Pelo que se sabe, Corso recebeu restos de circuitos de computador, sistemas de propulsão, tecido indestrutível e um estranho dispositivo de cabeça. Segundo ele mesmo conta, Corso foi encarregado de desenvolver um programa para pesquisar e desenvolver a tecnologia alienígena. Pelo que parece, empresas como Lockheed Martin, Litton, essas corporações enormes, receberam a tecnologia e ouviram: peguem essas coisas, façam engenharia reversa, devolvam, e vão poder ficar com as patentes dessa tecnologia e lucrar com isso. E em troca, o que o governo norte-americano ganhou? Armamentos e controle. Mas as descobertas geradas pela tecnologia alienígena teriam vencido as guerras do passado e do presente? E venceriam também conflitos futuros? A dedução é que a NASA sabia de tudo isso e que uma das razões de enviarem a missão para lá foi que os astronautas da missão Apollo poderiam obter mais informações na Lua. E talvez mais forte evidência disto pode ser encontrada na história bíblica da Torre de Babel. De acordo com o livro do Gênesis, a Torre de Babel foi construída na Mesopotâmia após o Grande Dilúvio. Alguns registros sugerem que ela alcançou perto de 30 pináculos, ou 90 metros de altura. Ela foi descrita como uma ponte entre o paraíso e a terra, construída por um povo unificado. No livro de Gênesis, capítulo 11, diz: no princípio havia somente uma língua e umas poucas palavras. E então um grupo de pessoas se juntou e decidiu que as coisas poderiam melhorar, Fícios. Alguém teve a ideia de construir uma torre para o paraíso, para nos orgulharmos de nós mesmos. E isso começa a ser arrogância, pois se começa a desafiar os deuses. Esta é uma ideia-chave, um certo tipo de arrogância que é começar a pensar que você é um deus. E quando a torre se elevou, Deus se aborreceu. Deus vem e diz: nossa, eles podem realmente realizar essa façanha, eles podem realmente construir uma torre até o paraíso. Então vamos dispersar sua língua e eles não poderão se comunicar e nem construir essa torre. Estudiosos bíblicos afirmam que a história apenas tenta oferecer uma explicação para as várias línguas da Terra, que os relatos bíblicos podem realmente revelar uma grande verdade sobre o interesse extraterrestre no progresso tecnológico da humanidade. De outra literatura que nós temos, paralela à Bíblia. Uma história muito mais profunda é contada. O que era esta torre? De acordo com esta antiga fonte, esta antiga tecnologia que eles descobriram era para alcançar o paraíso. Quando você olha para a história da Torre de Babel, é essencialmente uma história da humanidade desenvolvendo tecnologia e sendo como os deuses, sendo como nossos criadores extraterrestres. E, portanto, a humanidade estava, de algum jeito, prestes a alcançar um nível tecnológico. A palavra Babel significa portal para Deus. E alguns acreditam que o portal para Deus era, de fato, um portal estelar. Uma escada, uma torre, uma escadaria que alcançava o paraíso. E então, quando Deus viu que a humanidade estava construindo um portal estelar, isso foi demais. Bem, o que aconteceu depois? A força deve ser observada. Eles observaram. Eles falaram um para o outro. Nós temos que descer para a terra para disparar um golpe sobre os construtores da torre. Mas que tipo de golpe? O texto bíblico é claro. Eles tocaram as mentes das pessoas e corromperam seu espírito de união. A história da Torre de Babel realmente tem a ver com uma decisão que os assim chamados deuses tomaram.
Os seres humanos não deveriam apenas falar línguas diferentes, mas deveriam também lutar um contra o outro. Eles deveriam estar em conflito um com o outro, porque enquanto estivessem guerreando um contra o outro, não iriam se unir e lutar contra você. É possível que seres de outros planetas estiveram cuidadosamente observando os avanços dos humanos e que intervieram, criando obstáculos como uma maneira de manter a humanidade longe de obter tecnologias poderosas? Se os aliens estão nos observando agora, onde eles estão? Alguns acreditam que eles estão no espaço nos conhecidos pontos de Lagrange, chamados assim por causa do matemático e astrônomo Joseph Lagrange, que os descobriu em 1772. Existem 5 pontos desses entre o Sol, a Terra e a nossa Lua. O ponto de Lagrange fica entre 2 corpos, onde forças se equilibram. Pense em uma gangorra. Quando tem uma pessoa bem pesada e uma bem leve, há um ponto de equilíbrio nisso, e esse é o ponto de Lagrange. É um ponto no espaço onde você pode ficar inerte por milhões de anos, se for preciso, sem ter que se preocupar com correções de curso. Se for a qualquer outro lugar no sistema solar para acompanhar o ritmo da Terra enquanto ela gira em torno do Sol, você vai mudar continuamente a sua posição. As pessoas falam sobre os pontos de Lagrange como um lugar onde uma nave espacial pode se esconder. Porque você não tem que fazer muito para ficar naquele lugar. Ele é equilibrado e você é apenas levado. Se uma expedição extraterrestre visitasse nosso sistema solar, eles poderiam colocar uma sonda nesses pontos específicos para nos observar, para nos registrar o que quiserem. Foram esses professores de universidade e astrofísicos que propuseram isso. Alguns dizem que outro motivo para os seres alienígenas não se revelarem ainda é porque eles ainda não nos consideram merecedores. Isso forma a base da hipótese da selva de John Ball. A hipótese da selva diz que se você tem animais como formigas que vivem na selva, não importa quanto eles sejam, suas chances de ver um ser humano são muito pequenas, e não por estarmos nos escondendo ou coisa assim. Simplesmente não temos motivos para entrar na selva e pisar nos formigueiros. Então, a ideia de que, provavelmente, estamos relacionados com inteligência extraterrestre avançada, como um formigueiro é para os humanos. E o fato de nunca termos visto nenhuma inteligência extraterrestre é só por não termos nada que eles queiram. Podemos estar lidando com uma coisa que pode ter vindo e ido embora desse planeta literalmente milhares e talvez milhões de anos, e que manteve a distância durante a última era da humanidade por motivos desconhecidos. E talvez esteja esperando que nós finalmente cresçamos. Uma coisa que pode ser dita com bastante confiança é que, se o contato for iniciado por eles, eles serão não apenas superiores a nós, serão extremamente superiores a nós. Eles não serão só iniciantes como nós, eles serão bem mais avançados. A hipótese do zoológico diz que estamos em um zoológico ou numa área selvagem, que eles abandonaram e vão deixar em paz para permitir que possamos nos desenvolver em nossa forma e velocidade próprias. Extraterrestres nos detectaram na Terra, mas escolheram não vir para cá, não invadir, mas nos observar como nós observamos animais no zoológico. Eles pensaram, vamos fazer um estudo desses terráqueos e ver que tipo de gente eles são. E por que eles fariam isso? Se, por um lado, não temos nada que eles queiram, e isso é verdade, por outro, não podemos interferir no que eles fazem, o que também é verdade. Eles estão lá vivendo sua vida e não estão prestando nenhuma atenção em nós, e nós não somos espertos o suficiente para dar uma olhada no que eles fazem. É nessa situação que estamos. Temos algo que olha para baixo e nos monitora. Estamos na placa de Petrie e não podemos nos afastar o suficiente para ver o que há por trás desses olhos, por trás do microscópio.
Tanto a hipótese da selva quanto a do zoológico propõem que os aliens nos observam, mas mantêm a distância por enquanto. Mas e se não for isso? E se a missão alienígena for se integrar à nossa sociedade sem que seja detectável? Se for assim, eles estariam entre nós agora? É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. Certamente queremos sair e descobrir sobre as coisas que não sabemos. Vemos a Lua e queremos ir até lá descobrir mais sobre ela. Vemos Marte e queremos ir lá. Queremos ir a Júpiter e enviamos nossas sondas. Então, se os aliens forem parecidos com a gente, talvez tenham o mesmo tipo de motivação. Eles só querem aprender. Como demonstramos curiosidade, há outras espécies por aí que têm a mesma característica. Seria muito egoísta pensar que somos os únicos exploradores nessa galáxia. Seria uma constatação muito triste sugerir que somos os únicos com cérebro que querem sair por aí explorando. Nossas jornadas pelo espaço foram breves e exploratórias, mas será que outros seres que viajaram milhões de quilômetros até a Terra podem ter ficado? Se ficaram, será que ainda estariam entre nós? Muitas evidências mostram que os extraterrestres que vieram para cá no passado nunca mais foram embora. Eles têm bases em algum lugar no planeta. Debaixo de oceanos, dentro de montanhas. Na América do Sul, há fortes crenças de que muitos OVNIs saem de lagos e também debaixo d'água. Se os aliens vinham até o nosso planeta, é pouco provável que eles não parassem na Lua no meio do caminho. A Lua é um olho nos céus. A NASA diz que a Lua é aparentemente oca. Durante as missões da Apollo, o módulo de comando bateu na Lua. E ela soou como um sino durante horas. Há crateras na Lua que não têm fundo. E alguns pesquisadores acham que essas crateras sem fundo, na verdade, são entradas para dentro da Lua. Quanto mais você sabe, maior fica o enigma da Lua. A Lua foi trazida de outro sistema solar para cá e colocada em órbita em torno do nosso planeta. Biólogos dizem que a vida nesse planeta nunca poderia ter acontecido sem a Lua, porque é ela que cria o efeito das marés. Sem o efeito das marés e sem o movimento rítmico nos oceanos, a vida nunca teria começado nesse planeta. Eu acredito que há evidências de que a Lua seja uma nave espacial gigante orbitando nosso planeta. Ela é ocupada por exploradores extraterrestres. Isso é como o conceito da morte das estrelas de George Lucas em Guerra nas Estrelas, onde eles constroem uma lua artificial capaz de realmente destruir um planeta com a tecnologia. Mas se seres alienígenas usam a Lua como um tipo de satélite para a observação da Terra, é para quê? Qual seria o propósito? E onde está a prova? Eles gostariam de nos ver evoluir, sabe? Eles são grandes mestres, grandes avatares. Eles são grandiosos e nós também.
E precisamos aproveitar todo o nosso potencial. Precisamos mesmo aproveitar todo o nosso potencial em todas as pessoas. Hoje, ainda estamos vivendo como se estivéssemos sozinhos no universo. Enquanto centenas e milhares de pessoas veem artefatos estranhos pelos céus há 5.000 anos. Então, de certa forma, a ideia de que os antigos alienígenas finalmente cumpriram um ciclo completo até o século XXI mostra uma verdade que os governos reprimiram no século XX. Isso é muito irônico. Há muitas teorias diversas e conflitantes em torno da ideia de que astronautas alienígenas visitam a Terra há séculos. Mas talvez a prova esteja no lugar mais óbvio de todos. Eu não acredito que extraterrestres antigos astronautas sejam o elo perdido. Eu acho que eles podem muito bem ser o início do elo, o elo que ajudou a alterar geneticamente os seres humanos, o elo que iniciou nossa civilização como nós somos hoje. É bem possível que eles tenham vindo aqui, visto alguma criatura e dito, quer saber? Vamos desenvolver isso. Pode levar mais de 10 milhões de anos para que essa coisa fique inteligente. Então eles nos criam e somos inteligentes agora, não somos? Universidade Temple, Filadélfia, 1992. O professor de História, Dr. David Jacobs, lança seu livro Vida Secreta. Após mais de 30 anos coletando dados e entrevistando centenas de indivíduos que afirmavam terem sido abduzidos por extraterrestres, Jacobs se convenceu de que alienígenas estavam usando a Terra como um laboratório genético para criar uma nova espécie de híbridos de alienígenas com humanos. Examinei cerca de 150 a 175 casos diferentes de abdução e me convenci de que eram verdadeiros. De que as pessoas realmente eram abduzidas. E todas dizem a mesma coisa. E é global. São colocadas numa mesa. Procedimentos são realizados nelas. Frequentemente são levados para outras salas, onde veem bebês que parecem estranhos. Parecem um cruzamento entre bebês humanos e alienígenas. A pergunta é, os humanos estão sendo manipulados para se tornarem uma espécie híbrida? O que vamos começar a ver nas próximas décadas é a concretização de um plano dos extraterrestres para finalmente transformar humanos em seres celestiais. A meta final é nos tornar mais capazes para viajar no espaço e para voltar às estrelas. Estamos sendo substituídos por uma totalmente nova espécie hibridizada. O que isso nos diz? Pode ser que extraterrestres estejam envolvidos no processo, promovendo essa mudança genética através do contato, através do trabalho genético que estão fazendo. Milhões de pessoas relatam ter sido abduzidas. Não podem estar todas erradas. Algo está acontecendo com essas pessoas. E se você supor por um minuto que podemos ser o tubo de ensaio do universo, onde eles experimentam e geneticamente manipulam e mudam as coisas, é muito possível que o experimento continue. Crianças estão mudando. São mais inteligentes, mais maduras, crescem bem mais rápido do que nós quando éramos crianças. Como será daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos? Ninguém é capaz de dizer. Alguns pesquisadores sugerem que essas descobertas recentes podem requerer uma reformulação da teoria da evolução de Darwin, proposta pela primeira vez em 1859. Em sua obra A Origem das Espécies, Darwin lançou as bases da teoria da evolução ao propor que mudanças graduais entre gerações, ocorrendo devido à seleção natural,
resultaria na modificação das espécies existentes. A comunidade científica explica tudo com base simplesmente na seleção natural. Tudo foi feito por Deus. E se essa força externa, e se ela existiu de fato, ela poderia ter sido extraterrestre? É possível que a evolução dos humanos e até os hominídeos pré-humanos não tenham sido inteiramente o que Darwin propôs? Haveria uma explicação ainda mais profunda para as diferentes espécies de hominídeos inteligentes que outrora existiram na Terra? Talvez pistas possam ser encontradas explorando os detalhes contidos em algumas das mais antigas histórias da criação da humanidade. Os textos sumérios falam de humanos deformados, criados por Enki e a deusa-mãe Nicursag, durante seus esforços de moldar uma pessoa perfeita. Ao todo, 6 proto-humanos foram feitos antes que eles chegassem ao que queriam. As histórias de deuses criando múltiplas versões do homem, nos antigos textos sumérios e outros escritos, podem ser relatados do que realmente aconteceu na Terra em um passado distante? E nesse caso, quem eram esses deuses? Há uma boa chance de que os primeiros humanos foram possivelmente manipulados geneticamente por extraterrestres avançados, tentando formular e criar a espécie humana perfeita. E se no fundo de tudo estiver o conceito de que o planeta em si foi um campo experimental e que todos esses diferentes modelos chegaram ao Homo sapiens, que houve todos os tipos de modelos feitos por manipulação de DNA por não humanos da categoria extraterrestre? As difundidas mitologias sobre a criação de vários protótipos humanos podem ser relatos reais de um experimento extraterrestre, não de um processo constante de evolução gradual, pois também sugere que deve ter havido um mecanismo desconhecido em ação. Nós não temos as mudanças passo a passo que esperávamos encontrar. Então precisamos perguntar, existe mesmo a lenta evolução aleatória ou há saltos repentinos, em que, de repente, assim do nada, nasce um novo tipo de espécie que acabou de sair de uma incubadora? Então, é como se nós tivéssemos diferentes espécies de humanos, sendo desenvolvidos isoladamente em diferentes partes do mundo. Eu sempre disse que a Terra é um planeta de experimentação, onde você se isola numa certa área e pode realizar seu trabalho em paz e com privacidade. E não há razão para eles não fazerem a mesma coisa aqui, em vez de simplesmente pegar pessoas e levá-las para um planeta diferente e mexer com elas como acho que fazem. Se você apoia a hipótese do zoológico, que sugere que o planeta inteiro não é nada mais que um experimento para entidades extraterrestres, então precisa se perguntar: isso pode ser um experimento de extraterrestres em que, no final, só o Homo sapiens sobreviveu? Áreas remotas do globo podem ter servido como incubadoras extraterrestres para o desenvolvimento de proto-humanos? Nesse caso, o experimento foi erradicado para abrir espaço para o crescimento do Homo sapiens. Talvez mais pistas possam ser encontradas examinando de perto nosso primo evolucionário mais próximo, o Neandertal. Arqueólogos descobriram um túmulo pré-histórico contendo 3 indivíduos enterrados lado a lado com os braços cruzados de modo ritualista. Devido ao tipo de enterro, os arqueólogos supuseram que os restos eram humanos. Mas, para sua surpresa, descobriram que na verdade eram nossos primos evolucionários, os Neandertais.
É preciso bastante imaginação para preparar os mortos. Sugere algum tipo de noção de uma vida no além. Quando existe isso, geralmente há uma noção de uma divindade de algum tipo. Há um pensamento religioso razoavelmente complicado, sugerindo que os neandertais tinham capacidade para o raciocínio simbólico e a formação de cultura. Isso sugere um nível de civilização, ou pelo menos uma protocultura mais avançada do que costumávamos pensar. Os neandertais, infelizmente, devido às primeiras descobertas, os fizeram parecer homens das cavernas brutos, não inteligentes, muito diferentes de nós. Eles eram mais baixos e mais troncudos, mas tinham cérebros imensos. Claramente tinham roupas, cuidavam dos dentes e dos velhos. Eles eram muito inteligentes. Em 2014, os cientistas analisaram materiais de 40 sítios arqueológicos para determinar uma data de extinção confiável para os neandertais. A data a que chegaram foi 40 mil anos atrás, sugerindo que eles coexistiram com o Homo sapiens por pelo menos 1000 anos. Mas por que eles se extinguiram? Considere a possibilidade de que essas diferentes cepas hominídeas deviam ser mantidas geologicamente separadas umas das outras, por áreas de terra consideradas vastas demais para que eles finalmente entrassem em contato uns com os outros. E por causa disso, os neandertais tiveram que ser eliminados ou retirados do planeta para evitar que isso acontecesse. Quando lemos textos antigos, particularmente textos religiosos de milênios atrás, o que encontramos é a ideia dos deuses ou de um deus, querendo criar um homem que fosse puro, fisicamente e moralmente. O que também encontramos são relatos de que a ira de Deus, ou a ira dos deuses, se abateu sobre nós, por essencialmente sairmos dos trilhos, digamos. E poderíamos argumentar que esse é um exemplo da intervenção extraterrestre, e essencialmente tentando purificar de novo a espécie. Isso pode ter envolvido exterminar porções significativas dos primeiros humanos e recomeçar. Os neandertais nunca souberam que seriam substituídos pelo Homo sapiens. A humanidade seria o resultado de um experimento extraterrestre? Regiões isoladas da Terra poderiam ter servido como laboratórios até o momento em que uma espécie foi escolhida para continuar? E essa manipulação genética poderia ainda estar ocorrendo até hoje? Talvez logo seja revelado que nós também somos humanos experimentais, servindo como o mais recente elo na cadeia de uma evolução direcionada e sendo preparados para um futuro ao lado dos nossos ancestrais alienígenas. A teoria é tão simples e potencialmente devastadora que os cientistas estão confusos e buscando proteção. A verdadeira questão existe: quem está no comando do mundo? Nós ou os trilhões e trilhões com os quais convivemos e que podem ter uma participação mais próxima em nossas vidas como nunca tínhamos pensado? Será possível que estejamos sendo preparados para algo que vai afetar a Terra como uma civilização global? De certa forma, é muito importante que sejamos fortes o bastante para conseguirmos lidar com algo que esteja vindo na nossa direção. Quanto mais soubermos todos os detalhes, mais assustadores são os pensamentos sobre o que está vindo a seguir. O relógio começa quando ataca. E não sabemos quanto tempo ele está nos dando. Esse é o medo do futuro. Muitos cientistas, inclusive o famoso físico teórico Stephen Hawking, acreditam que os alienígenas podem ser uma ameaça e sugerem que evitemos o contato, se possível. Se os extraterrestres forem agressivos ou guerreiros e chegarem aqui, será um caso em que a resistência será inútil?
Como acabar com a vida no planeta Terra? Isso é fácil, simples. Sem OVNIs, nem raios zumbindo nos céus, sem explosões, sem prédios desabando. Nada disso. Podemos fazer isso porque os alienígenas não poderiam. Pensar que seríamos capazes de criar algum tipo de mecanismo de defesa ou ter defesas contra seres que viajam pelo espaço é ridículo. Quer venham como amigos ou inimigos, se os extraterrestres pousarem nos Estados Unidos, é possível que sejam saudados por militares usando roupas de isolamento e fazendo testes para vírus perigosos ou radiação. Muitos teóricos suspeitam que o próximo passo do governo seria esconder a visita. Eles citam como evidência um avistamento que aconteceu em Washington em 1952. Diante dos olhos do mundo inteiro, um esquadrão, uma formação de OVNIs voou sobre Washington e lutou com nossos caças F-93. O general Sanford, voluntário e deliberadamente, talvez instruído por Harry Truman, que era o presidente, mentiu para o povo americano. Nós recebemos e analisamos cerca de 1.000 ou 2.000 relatos. Dessa grande massa de relatos, nós pudemos adequadamente explicar a grande maioria deles. O próprio capitão Ruppel, em seu livro sobre discos voadores, disse que Sanford mentiu. Temos a carta da Força Aérea para Tim Condon dizendo: eram 6 OVNIs. Então, os OVNIs vieram para a Terra em pleno dia, se manifestaram e se mostraram? Sim. Nós os vimos? Sim. Havia um protocolo para essa situação? Sim. Esse protocolo era negar. O medo da rejeição ou do ridículo faz com que muitos cientistas permaneçam ocultos. Nossos melhores cientistas que se comunicam uns com os outros em todo o mundo têm regras de protocolo, que incluem: não podem demonstrar que são religiosos, não podem acreditar em discos voadores e certamente não andam com alguém que acredite em discos voadores. Mas tudo acontece atrás de portas fechadas, porque ninguém deseja atrair atenção para isso. Você sabe que eles compreendem que existe uma punição associada a esse tipo de pesquisa e por causa disso tudo é feito por baixo dos panos. Ser bloqueado e impedido por medo das opiniões alheias me parece errado. Podemos especular se existe vida fora deste planeta. Podemos especular se, por acaso, aconteceram contatos com outras civilizações. Por que não? Os alienígenas estão realmente entre nós e fizeram o possível para se ocultar durante milhares de anos. Será que irão revelar sua presença? O que acontecerá se fizerem isso? E se já estiver acontecendo? Se fizermos contato com uma civilização extraterrestre, seremos os calouros da turma. Seremos aqueles que estarão no fim da fila no quesito inteligência. Então, eles vão nos ensinar muitas coisas e, ao contrário, nós não teremos muito a lhes ensinar. Quando mais cientistas admitirem abertamente a probabilidade de que haja vida inteligente em outros pontos do universo, a crença de que os alienígenas nos visitam também será mais aceita. Um obstáculo para aqueles que desejam a divulgação de todas as informações relativas aos OVNIs é o fato de que a maioria dos cientistas acredita que o estudo dos fenômenos alienígenas é um pouco mais do que ciência marginal. Então, agora, segundo pesquisas recentes da Gallup e também da Roper, mais de 50% dos americanos acreditam que os discos voadores existem. E quase 50% acreditam que o governo sabe que os discos voadores existem e que o governo esconde os fatos. Mas se uma visita alienígena for inevitável, quem seria escolhido para falar com os ocupantes da nave? Quem representaria melhor todas as nações e os interesses da Terra? Se eles pousarem na Terra,
Acho que devemos enviar os melhores líderes mundiais, que sejam os mais abertos e razoáveis, mas que também possam se defender contra os alienígenas se precisar. Na minha opinião, esse é um dos motivos de termos as Nações Unidas. Sim, ela evita guerras e envia alimentos. Mas, por outro lado, imagine só o Conselho de Segurança reunido para lidar com alienígenas. Uma imagem em um telão nas Nações Unidas. A resposta é que acho que isso aconteceu nos anos 40... e que esse foi um dos motivos de Roosevelt e Eleanor Roosevelt terem se empenhado na formação das Nações Unidas, substituindo a Liga das Nações. Alguém tinha que enfrentar os alienígenas. Essa ideia de que nossos líderes, eleitos ou não, devem falar em nosso nome, não acho necessariamente que faça sentido. Existem muitos outros que podem ter ideias melhores do que as das pessoas no governo. Atualmente, não existem protocolos oficiais para uma visita alienígena. Mas alguns acham que o contato é iminente e que os líderes mundiais precisam planejar o evento. Não estamos sós no universo. Nós temos amigos e parentes nas outras galáxias. E temos que cumprir a tarefa de um modo ou de outro. Fazer o trabalho e chegar ao ponto em que consideramos os detalhes práticos da interação com esses amigos e vizinhos do espaço. Quem é responsável por esse relacionamento? Bom, não é o Departamento de Estado, nem as Nações Unidas. Acho que esse é um problema e que precisa haver um esforço diplomático para fazer contato com essas civilizações interestelares de um modo que pessoas sábias sejam encarregadas disso. Mesmo que não se acredite em extraterrestres, que se considere que a possibilidade de uma visita alienígena seja muito pequena, as consequências, se isso acontecer, são enormes e, portanto, é prudente ter algo planejado. Pessoalmente, eu acho que seria muito empolgante. Seria como a primeira vez em que os exploradores vieram da Europa para as Américas e descobriram uma nova cultura e tiveram que interagir. Esperemos que não se repitam as coisas ruins que aconteceram e que seja uma experiência positiva e que possamos aprender com isso. O que aconteceria depois de um contato extraterrestre é pura especulação. Mas quase todos concordam que o mundo que conhecemos mudaria drasticamente. O resultado seria que os sistemas de crença ortodoxos fundamentalistas de todas as religiões iriam desabar. Isso colocaria em questão as origens da raça humana, as histórias do Gênesis e muitas outras crenças. As estruturas do governo e as bases da religião seriam abaladas. Mas em 2008, um anúncio surpreendente foi feito por uma fonte inesperada, provando que milagres como os alienígenas existem de fato. Qual seria a reação atual se os extraterrestres realmente chegassem à Terra e nos contatassem? Muitos livros e filmes de ficção científica retratam os alienígenas vindo para nos alertar ou nos destruir. Desde os anos 60, as pessoas pensam: bom, o que faremos? Teremos um cenário como o dia em que a Terra parou. Se os alienígenas vierem, eles virão nos avisar de um perigo iminente? Eles virão nos atacar como os marcianos em A Guerra dos Mundos? Bom, a resposta é mais complicada do que parece. Não é só alguém pousando e dizendo: leve-me a seu líder. O consenso atual é que se os extraterrestres aparecessem amanhã, eles seriam hostis. E iam querer nos escravizar e lutar contra nós e nos destruir e todas essas coisas loucas. Na minha opinião, não seria assim. Porque qualquer civilização que domine as viagens no espaço interestelar seria benevolente, com uma sociedade tecnologicamente menos avançada. Por que houve tantos avistamentos depois de Roswell? Será coincidência?
Ou a crença crescente em alienígenas incentiva aqueles que antes teriam medo do ridículo e não falariam. Talvez haja outra razão. Os avistamentos podem ter aumentado porque houve de fato um aumento nas visitas alienígenas desde o início da era espacial. Existiam muitas histórias de OVNIs e alienígenas antes disso e muitos avistamentos. Eles não eram muito divulgados antes também porque a Segunda Guerra Mundial estava sendo travada. E como agora houve uma queda e há mais espaço nos jornais, por assim dizer, isso ajudou a divulgação do assunto. Existem muitos benefícios pelo fato de aceitar os vizinhos de galáxia que venham nos visitar. Existem relatos de tratamentos médicos que foram realizados em benefício de várias pessoas que tiveram contatos. Existem tecnologias energéticas avançadas. Dizem que algumas passaram por engenharia reversa e são usadas pelos militares. Existem tecnologias de comunicação. Realmente, qualquer área de nossa vida pode ser afetada de modo benéfico ao aceitar que existem essas outras pessoas lá fora. Que elas têm informações e conhecimentos que podem nos ensinar e que seriam benéficos. Tudo vai depender de como a descoberta acontecer. Se de fato for uma transmissão de rádio, podemos esperar uma coisa. Se houver de fato algum tipo de visita que combine com as crenças sobre OVNIs, será uma outra coisa, mas em geral, acho que as pessoas estão muito mais preparadas para, como podemos dizer, o contato. Muitos dos que acreditam que o contato é inevitável sugerem que os governos devem se preparar. Esse é um campo de estudo chamado exopolítica. A exopolítica traz a questão qual deve ser nossa resposta a essa situação, considerando a sociedade. Não necessariamente falando de governo, mas como indivíduos, como podemos estender a mão da amizade. A exopolítica tem sido um movimento básico das pessoas preocupadas com essa questão e com informações sobre o assunto OVNIs e também querem ajudar a organizar as pessoas localmente para levar as informações aos governos e fazer uma grande mudança acontecer. Mas, se formos amigáveis, o que garante que receberemos o mesmo em troca? Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Parece mesmo haver algum tipo de encobrimento internacional ocorrendo. Evidências tangíveis de algum tipo de nave nos céus que possivelmente não é deste mundo. Este é um fenômeno global. Nós estamos sendo visitados por extraterrestres. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que somos capazes de aceitar e interagir com extraterrestres. Está lá fora. Se procurar por evidências, elas estão lá. Durante milhares de anos temos imaginado se estamos sozinhos no universo. Mas formas de vida alienígenas poderiam estar entre nós esse tempo todo. Se as incontáveis bactérias mortais estão vindo para a Terra de outros mundos, esta seria a prova que precisamos de que existe vida em outros planetas? Poderia ser apenas coincidência que essas formas de vida tenham feito contato conosco na forma de pestes e epidemias? Ou existe uma outra inteligência alienígena atuando? Uma inteligência que busque reduzir os nossos números ou talvez nos preparar para algo. Se assim for, o quê? E quando? Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra.
Olá, amigos incríveis do YouTube. Deixe seu comentário neste vídeo, por favor. Pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim ou que é bom. Qualquer comentário seja bem-vindo. Ou este canal será excluído do YouTube por falta de participação das pessoas que viram este vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso último vídeo no YouTube. É a nossa maneira de compartilhar algo incrível com todos vocês. Quer tenha feito você rir, pensar ou apenas alegrar o seu dia, adoraríamos ouvir sua opinião. Seu feedback significa muito para nós e agradecemos a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir ao vídeo. Somos apaixonados por criar conteúdo que você goste e seus comentários são como combustível para a nossa criatividade. Reserve um momento para compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. Seja um sinal de positivo polegar apontando para cima, uma sugestão de melhoria cara pensativa ou apenas um rápido olá. Seus comentários ajudam nossa comunidade a crescer e prosperar. Lembre-se, seu apoio nos faz continuar e somos genuinamente gratos por cada um de vocês. Nós vamos fazer deste espaço uma comunidade positiva e envolvente. Sinta-se à vontade para expressar suas opiniões honestas. Agradecemos tanto as boas vibrações quanto as críticas construtivas. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Seus comentários fazem a diferença e mal podemos esperar para ouvir sua opinião. Com gratidão. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra.